E tem também Flamengo e Botafogo brigando por joia argentina. Galera, daqui a 13 dias o Flamengo vai estrear nessa competição tão importante. E a Conmebol já definiu as datas e os horários. A gente vai falar também sobre uma matéria do jornal espanhol AS, caramba, enchendo a bola do Arrascaeta. Tem também uma entrevista do BAP, peguei uma declaração dele à revista Forbes. Tem situação de Gonzalo Plata, presidente da Federação Equatoriana, rebatendo o Flamengo. Tem mais o que? Deixa eu ver no meu roteiro aqui. Flamengo podendo negociar lateral esquerdo. Tem 3 no momento. Quem deve sair? A gente vai falar sobre isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação, porque assim, toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma te avisa e, consequentemente, você fica muito bem informado de tudo o que acontece no Flamengo. Vamos para as informações. A Conmebol definiu as datas dos jogos das oitavas de final da Libertadores. Lembrando que o Flamengo pega Internacional, jogo de ida no Maracanã, jogo da volta no Beira-Rio. O jogo de ida está marcado para o dia 13 de agosto. Deixa eu ver que dia vai cair isso. Acho que é quarta-feira, é isso mesmo. E o jogo da volta no dia 20, também quarta-feira, 9h30 da noite, no Beira-Rio. Então você que gosta de viajar para assistir ao Mengão, tá aí, bota aí, anota aí na sua agenda. Ida, 13 de agosto, 9h30, e jogo da volta, 20 de agosto, às 9h30 também, jogo da volta no Beira-Rio. E para você que não vai poder viajar para assistir ao jogo, a transmissão será da TV Globo, dos 2 jogos. Então, por conta disso, será na quarta-feira, porque a TV Globo costuma transmitir jogos às quartas. Mudando de assunto, galera, o jornal espanhol AS alerta clubes europeus sobre Arrascaeta e Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Abre aspas. Deslumbrante, que isso, hein? O Diário destacou o momento brilhante vivido pelo camisa 10 uruguai, destacando suas participações deslumbrantes pelo Flamengo em 2025 e os 9 gols no Brasileirão, ressaltando se tratar de um recorde superlativo para um meia atacante. Apesar de rasgar elogios a Arrascaeta, os espanhóis apontaram também para o trabalho técnico Felipe Luís, tido como fundamental para os números do Uruguai. Arrascaeta se adapta perfeitamente a esse sistema com seu talento e inteligência tática e tem marcado gols em todos os aspectos. Fecha aspas, escreveu aí o jornal espanhol. E, gente, assim, o jogo contra o Fortaleza mostrou por que o Felipe Luís tem essa, digamos, teoria de não, ou o costume de não escalar Arrascaeta e Pedro ao mesmo tempo. Que quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais, digamos, no ataque, mais próximo da área. E com o Bruno Henrique ele consegue fazer esse deslocamento de uma maneira perfeita. Com o Pedro não, que o Pedro é mais centroavante e o Arrascaeta não consegue chegar tanto à área. Pelo menos no jogo contra o Fortaleza me deu essa impressão. Vocês concordam comigo ou não? Galera, o BAP deu uma entrevista a Forbes, muito boa a matéria, por sinal. Eu vou pegar aqui uma declaração dele de tantas que ele deu lá. BAP, presidente do Flamengo, obviamente. E ele disse, abre aspas, a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes pode competir com essas competições. O Flamengo pode disputar até 81 jogos este ano. É muita coisa. Você precisa ter um elenco maior, um cuidado médico diferente, uma preparação distinta, entre outras coisas. É mais complicado do que em outros países. E eu não acredito que isso seja sustentável. Estamos no dia 3 de junho. Você, torcedor do Flamengo, se prepare. Ele deixou claro aqui, Brasileirão e Libertadores é a prioridade. A Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não reclame e não deve reclamar se o Flamengo poupar jogadores nesses duelos, pensando nos jogos super importantes do Brasileirão e da Libertadores que vão acontecer antes e até mesmo depois. O calendário vai exigir muito isso do Flamengo. E ele está deixando claro aqui, gente, a prioridade é Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil vem depois. Brasileiro e Libertadores está até na frente do Mundial de Clubes, ele mesmo já falou isso aqui. Então, se prepare, torcedor rubro-negro, porque isso vai acontecer, tá? Não será nenhum absurdo. Vamos lá. Falando agora de Gonzalo Plata, presidente da Federação Equatoriana, rebateu o Flamengo. Francisco Egas, presidente da Federação, falou o seguinte sobre Gonzalo Plata, toda a situação.
Lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial, porque o que fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles. Sebastião BKSS não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo Plata foi com conhecimento das pessoas do clube. Entendo que eles também têm o outro lado para tratar com cautela suas competições. O Mundial de Clubes, nesse sentido, para eles, é só para eles. Era melhor que o jogador não viesse. Que ficasse e seguisse a recuperação como eles pensam. Sendo uma data FIFA, nós também temos nossas prioridades. Quisemos trazer o jogador, assegurar seu estado, o processo de recuperação. Vocês e o Flamengo podem ficar seguros que não vamos correr riscos com ele, comentou o presidente na concentração em entrevista à rádio equatoriana Sucre. A ver, né? Se ele entrar em campo, para mim já vai colocar em risco a saúde do atleta. Ó, galera, o Flamengo deve negociar um lateral esquerdo aí. Por quê? Depois do jogo contra o Fortaleza, o técnico Felipe Luiz foi questionado sobre ter 3 bons laterais nessa posição. No caso, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha. E ele disse o seguinte, abre aspas, é um jogador titular do Uruguai, falando sobre o Vinha, tem muita experiência, campeão de Libertadores, jogou na Europa. Teve uma lesão gravíssima, voltou. É bom ter 3 laterais desse nível. Aí nós podemos falar, você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram isso outro dia aqui. Um deles, Alexandro, Ayrton Lucas e Vinha, fica fora do treino. Tem que ficar fora do treino. Isso me parte o coração, porque a única forma que eu consigo prepará-los é treinando. Mas é claro que estou feliz de ter todos esses laterais, comentou o Felipe Luiz após a goleada em cima do Fortaleza. E aí, galera, quem vocês acham que o Flamengo tem que negociar? Ele deixou claro aqui, cara, que com os 3 ele não vai conseguir trabalhar no dia a dia. Vai ficar girando ali entre os 3. Para mim, Alexandre é titular absoluto, e tudo indica que ele será titular na seleção brasileira na estreia do Ancelotti nessa quinta, diante do Equador. E aí, quem é o reserva imediato? Eu acho que tudo depende de como o Vinha volta. Supondo, o Vinha voltou bem, tá? Voltou bem, não está tendo problemas físicos por conta das graves lesões. O meu reserva do Alexandre seria o Vinha. Mas tudo depende de como ele está voltando dessa lesão grave que o fez ficar 10 meses longe dos gramados. 10 meses, isso mesmo, porque 11 de agosto foi o último jogo dele, ele voltou em junho. Cara, 10 meses. Tudo depende das condições físicas do Vinha. O Vinha, bem fisicamente, para mim, é mais jogador que o Ayrton Lucas. Características diferentes. Mas eu gosto, me apetece mais a característica que o Vinha tem. E eu queria a opinião de vocês em relação a esses 3 atletas aí. Vocês concordam comigo? Pensam diferente? Não, Ayrton Lucas tem que ficar, é o Vinha que tem que sair. Quero a opinião de vocês em relação a esse assunto aí. Jorginho, quando ele chega ao Rio, ele chega esse final de semana, não, segundo uma pessoa do Flamengo, Jorginho ainda não nos confirmou, ele chega dia 6 ou dia 7, deixa eu ver aqui, 6 é sexta e 7 é sábado, ou seja, 6 ou 7, sexta ou sábado ele está chegando no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e ele ficará à disposição do Flamengo para a disputa do Super Mundial. Lembrando que ele abriu mão de 800 mil libras, que dá em torno de 6 milhões de reais, a receber do Arsenal para poder rescindir com o Arsenal e assinar em definitivo com o Flamengo. Vene, eu não acredito nessa história. É óbvio que o Flamengo vai pagar, gente. Na boa. Todo mundo está falando a mesma coisa. Ou eles combinaram o discurso, ou, enfim, isso aconteceu de fato. E aí a gente nunca vai saber a real verdade. Eu estou falando para vocês aqui o que mais de 6 pessoas me relataram. Não só do Flamengo, pessoas ligadas ao jogador também. Então, o Flamengo não vai arcar com esses 6 milhões de reais para ter o jogador por alguns dias, porque poderia ter o jogador a partir do dia 1º de julho. Pelo menos a informação que eu tenho. Galera, só justificando a minha ausência aí nas últimas horas, eu vou ser bem sincero, passei muito mal, cara. Tive uma gastroenterite pesada, forte demais. Ontem eu fiquei de cama assim, não conseguia levantar da cama, mas graças a Deus eu estou bem melhor. Então, algumas pessoas me encontrando na rua falando, pô, Vene, cadê você no canal? O que houve? Tá sumido no canal. É por conta disso, gente, não tem jeito. E como sou eu sozinho, não tem como uma outra pessoa fazer os vídeos, obviamente, fiquei impossibilitado. Mas o fato de eu ter ficado na cama, passando muito mal,
me deu a chance de assistir a vários jogos do Campeonato Brasileiro. Cara, assisti Flamengo e Fortaleza, assisti também Botafogo e Santos. Nossa, o que o Neymar fez foi um absurdo. Eu não sei como o torcedor do Santos ainda apoia a permanência, a possível renovação de contrato dele. Assisti paralelamente Flamengo e Fortaleza, Cruzeiro e Palmeiras, foi um bom jogo também. Assisti a muitos jogos e posso dizer para vocês que o Flamengo sim é um dos favoritos, se não o maior favorito para ganhar o título do Campeonato Brasileiro. E chegou ao fim o primeiro semestre do Flamengo. O Flamengo atingiu todas as metas, ganhou a Supercopa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, chega para a disputa desse Mundial de Clubes, líder do Campeonato Brasileiro. Óbvio que a campanha na Libertadores poderia ter sido muito melhor, para mim fica o ponto negativo do Flamengo, mas acabou passando, e vou te falar que teve até sorte, se a gente for olhar ali os confrontos, o caminho do Flamengo, o Flamengo ainda teve sorte nesse sentido, embora tenha passado em segundo e vai sempre decidir fora de casa, mas o caminho do Flamengo não é complicado não, pelo contrário, é mais difícil do que a LDU, por exemplo, que passou em primeiro no grupo do Flamengo. E já que a gente está falando de Libertadores, vamos logo falar sobre esse confronto na Libertadores. Teve o sorteio hoje, o Flamengo pegando o Internacional. Internacional traz boas recordações, né? Eu lembro de 2019, logicamente vem logo de cara 2019, quando o Flamengo passou pelo Internacional nas quartas de final da Libertadores em 2019. Naquele ano acabou sendo campeão, em Lima inclusive, final, local que vai receber a final da Libertadores esse ano, e o chaveamento permite que seja Flamengo e River Plate novamente na final. Hoje lá no SBT Sport Rio a gente fez uma projeção ali, e quando a gente fala projeção, gente, lembrando, a disputa das oitavas de final da Libertadores vai ser daqui a 2 meses, em agosto, ou seja, até lá muita coisa vai acontecer, tanto para o Flamengo quanto para os adversários do Flamengo. Por exemplo, o Internacional teve uma notícia terrível hoje, o Fernando, volante, teve um sério problema no joelho, vai ficar 5 meses longe dos gramados, desfalca o Flamengo, mas obviamente o Internacional vai buscar no mercado uma reposição à altura, esse jogador, muita coisa vai mudar, mas a gente fez uma projeção ali, eu vi Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores da América. Vocês chegaram a fazer essa projeção, queria saber a opinião de vocês. Eu acho que vai dar Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores esse ano. E assim, o Flamengo vive um grande momento, gente. O futebol exibido diante do Fortaleza, óbvio, estamos falando de um Fortaleza que está vivendo um dos piores momentos, se não o pior momento desde a chegada do Vojvoda, mas o Flamengo soube tirar proveito. O Fortaleza está encarando vários clubes aí. Quem aplicou 5-0? E podendo ser mais. Varela está jogando muita bola. O que Léo Ortiz joga é um absurdo. Luiz Araújo comendo a bola. Inclusive, quem seguiu minha dica se deu bem, tá? Lá na KTO, Flamengo ganhando, sem sofrer gol, com o Luiz Araújo marcando. Se deu bem. Então, o Flamengo vive um grande momento. Chega muito bem para a disputa do Super Mundial. E o fato de ter pego o Internacional, eu queria pegar a LDU. E eu vou contextualizar. Como o Flamengo decide fora de casa, a LDU, por ser altitude, o Flamengo faria o placar em casa, no Maracanã, e depois na altitude seguraria a classificação. Flamengo Internacional é jogo aberto, gente. São 2 clubes grandes brasileiros que se conhecem bastante. Vai ser jogo pau a pau. Óbvio que hoje o Flamengo é favorito, mas daqui a 2 meses a história pode mudar. Tal como acontece na Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Mineiro deu sorteio hoje. Flamengo vai decidir fora de casa também nessa competição. Mas assim, gente, sendo bem sincero, Copa do Brasil é terceira meta do Flamengo na temporada. Seria nenhum absurdo se o Flamengo, no meio dessas competições aí, acabasse poupando na Copa do Brasil, mesmo sendo oitavas de final. E se isso acontecer, você, torcedor, você não pode reclamar. Pelo contrário, o Flamengo está priorizando nitidamente, não é só no discurso, o Campeonato Brasileiro e depois a Libertadores. Vocês acham que é por acaso esse desvelamento de atuação no Brasileiro para a Libertadores? Claro que não. Tem um pouco disso também, de priorizar a competição nacional, o Campeonato Brasileiro, o que, repito, não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. Galera, mudando de assunto, o Gonzalo Plata, mesmo não tendo condições de jogo, se apresentou à seleção equatoriana. Eu vou ser bem sincero, se ele entrar em campo, será um dos maiores absurdos
E aí o jogador ele precisa ser cobrado, porque o jogador, eu assim, entre aspas, entendi a situação dele. O Flamengo não pode aplicar nenhuma multa. O Flamengo chamou a atenção do atleta, mesmo sendo o atleta comunicando o Flamengo da visita do departamento médico da seleção do Equador à casa dele para fazer procedimentos no joelho, a revelia do Flamengo. Entendo isso tudo, mas o jogador ele tem que virar para o departamento médico da seleção dele e falar: eu não tenho condições de jogo, se eu entrar em campo vai ser pior. E a seleção equatoriana encara o Brasil no dia 5 e no dia 10 eu esqueci agora. São 2 jogos nessa data FIFA, dia 5 e dia 10. Dia 10, faltando 6 dias para a estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. Imagina se acontece alguma coisa com o Gonzalo Plata e o Flamengo vem preparando esse jogador há muito tempo para ele ficar 100% nessa competição internacional. Eu vou considerar um absurdo se ele entrar em campo e o Flamengo precisará fazer algo se isso acontecer. Álvaro Montoro, jogador que o Botafogo está contratando. O Flamengo tentou ou não a contratação desse atleta? Eu vou trazer as versões. O Vélez, clube que o Álvaro Montoro, para quem não sabe, é um jogador promessa do futebol argentino, tá? Tratado como o novo Thiago Almada, até porque o Thiago Almada também saiu lá do Vélez. Então o Botafogo está encaminhando a contratação desse atleta. E dirigentes do Vélez garantem que o Flamengo entrou em contato no sábado à noite, tentando atravessar, entre aspas, querendo saber se a negociação com o Botafogo já estava concretizada, porque é um jogador que os interessa. E aí a resposta que foi dada a gente está vendendo o jogador por tanto, que é 9 milhões de dólares por 80%. Vocês topam? O Flamengo falou: a gente topa, mas a gente não paga esse valor, a gente paga menos num fluxo de pagamento que seja melhor para vocês. Aí o Vélez não falou mais nada. Hoje a gente trouxe essa informação e o Flamengo alega que o Vélez foi quem ofereceu o jogador ao Flamengo, porque não confia no pagamento do Botafogo e gostaria de vender para o Flamengo. Então fica essa guerra de versões e eu estou trazendo aqui, eu como jornalista, eu ouço todos os lados. O Botafogo entende que o negócio está bem encaminhado, o Vélez alega isso, o Flamengo alega isso. Resta saber quem está falando a verdade. Quem está falando a verdade, nós nunca saberemos, porque nos bastidores da bola muita coisa acontece. Eu não duvido, tá, que o Vélez tenha feito isso. Pelo contrário, eles devem estar lendo aí uma enxurrada de notícias envolvendo a SAF do Botafogo, do John Textor, e devem estar com receio sim. O Flamengo, através de uma nota oficial, não citou o nome do Álvaro Montoro, falou sobre especulações no mercado e disse que já tem uns nomes traçados para possíveis contratações. Pessoal, e a qualquer momento o Jorginho pode assinar com o Flamengo. O Jorginho, que casou na Itália, vai ter alguns dias de lua de mel e se apresenta ao Flamengo nesse final de semana para fazer exames e tal, e iniciar os trabalhos como jogador rubro-negro e assim representar o Flamengo na disputa do Mundial de Clubes, que começa para o Flamengo no dia 16 de junho. Fala, nação! A espera tá acabando. Jorginho desembarca no Rio já nesta sexta-feira de madrugada para fazer exames e assinar com o Mengão. O volante, que chega para reforçar o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes, abriu mão de quase 4 milhões para sair do Arsenal e realizar o sonho de vestir o manto. O cara rescindiu direto com o clube inglês só para estar pronto para jogar o Mundial. E o contrato já tá prontinho, 3 anos de vínculo, investimento pesado da diretoria, que aposta firme nesse nome para comandar o meio-campo rubro-negro. Sabe o que é querer muito vestir o manto? É abrir mão de 500 mil libras, quase 3,8 milhões, para rescindir o contrato com o Arsenal e correr para jogar o Mundial com o Flamengo. Jorginho mostrou que não veio só pelo dinheiro, ele quer história, quer taça, quer Maracanã lotado. A diretoria do Mengão já estava com tudo acertado há semanas, só esperando a liberação. E mesmo sem pagar nada por direitos, o investimento é de gente grande, 84 milhões entre salário e luvas, livres de imposto em 3 anos. Esse cara vem para ser titular e dono do meio. Jorginho tá vivendo um turbilhão. O cara se casou na última terça-feira na Itália, voltou a Londres para resolver a rescisão com o Arsenal e já embarca na quinta noite para o Brasil, chegando.
Na madrugada de sexta no Rio, no mesmo dia, faz exames e assina contrato com o Mengão. Tudo isso para estar disponível na Copa do Mundo de Clubes. O prazo da janela especial de inscrição termina no dia 10 e, por enquanto, ele será o único. Reforço rubro-negro na competição. Já imaginou o cara estreando no Mundial com o manto? No próximo bloco, eu fecho com o impacto dessa contratação e um chamado direto pra torcida. Jorginho ainda nem pisou no ninho e já mostrou que tá comprometido com o Flamengo. Abriu mão de grana, agilizou rescisão, casou e agora chega com foco total pra vestir o manto e brigar por título mundial. O meio-campo ganha um reforço de peso e a nação ganha mais um para lutar em campo com raça e inteligência. Agora, eu quero saber de você. Jorginho é o nome certo para comandar o meio nessa reta final? Comenta aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a notícia chega direto, sem enrolação. Vamos com tudo pro Mundial, porque o Mengão é gigante.